Boa noite, é um prazer ter os amados aqui nessa conferência. Nós temos pastor Kelso, que é uma grande honra, que vai compartilhar com a sua experiência conosco, o conhecimento que Deus tem colocado, cujo tema nós vamos querer desenvolver, pecados intocáveis. Então, nós louvamos a Deus, certamente algumas pessoas ainda estão por vir, mas vamos orar para que a gente possa iniciar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, agradecemos pela tua bondade. O Senhor tem sido tão maravilhoso. Obrigado por tua palavra, obrigado por nos instruir, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado nos corações, na vida. Nós te pedimos pelos irmãos que estão vindo ainda, que o Senhor possa abençoar cada um, aqueles que trabalham, aqueles que querem e desejam estar aqui aprendendo. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade. Abençoa nesse instante com o louvor, com a palavra, o ensino. Nós pedimos a tua bênção e a tua iluminação em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Saúdo os irmãos com a graça e paz, Senhor. Amém. Dou as boas-vindas também aos irmãos que compareceram na conferência. Som. Dou as boas-vindas aos irmãos que compareceram. E peço que os irmãos possam abrir as Bíblias em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Peço que todos nós possamos ler esse versículo juntos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, esse versículo fala que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos deles, pecadores, condenados, mas agora nós ainda continuamos pecadores, mas justificados pela justiça de Cristo. Ele nos declarou justos pela sua justiça, e somente por ela a gente pode ser salvo. O primeiro louvor vai ser a música tema dessa conferência, que se chama Sola Gratia. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado Filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça
perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu. Vida nova e eterno otorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou. Por isso sou digno de ser chamado Filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar. É por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante a... Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar. É por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante a fé. Próximo louvor, Melhor que a Vida.
vida, nenhuma palavra pode o expressar. Ele é a expansão do amor do coração do Pai. Próximo louvor, eternamente. Peço que os irmãos possam ficar de pé para esse próximo louvor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a força em minha canção. És nosso Deus, nossa salvação. Majestoso em poder, triunfante és Rei eternamente. Quem é entre os deuses semelhante a ti? Terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Com o teu sopro firmaram-se as águas, no coração do mar revelou o poder de tuas mãos, triunfante és Rei. Onde estão? Nos libertou da escravidão. Com teu amor nos conduz eternamente. Dos inimigos onde estão? Nos libertou da escravidão. Com teu amor nos conduz eternamente. O Senhor reinará. O Senhor reinará eternamente. 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 Amém. Pastor Kelso.
Boa noite. Ganhando tempo aqui, tá bom? Bom, como já comentei sobre pecados intocáveis, e o nosso tema hoje vai ser entendes o que lês, como o que vês, desculpe, né? E esse tema é uma alusão a uma frase bíblica um pouco diferente do que eu coloquei aqui, mas é uma alusão àquilo. É familiar para vocês ouvir entendes o que vês, ou no caso, o que lês? O que é? Quem lembra qual é o episódio? O evento, o contexto? O livro. Alguém lembra o livro? Acho que eu ouvi alguém respondendo. Atos, muito bem, Atos capítulo 8, vamos lá. Vamos para Atos capítulo 8. Ok. Então, o contexto aqui, ó, não tem problema, pessoal, mesmo que não dê certo aí, não se preocupem não, eu vou seguindo aqui sem problema nenhum, tá? Não se preocupem com isso não. Bom, Atos capítulo 8, qual é o assunto ali? Nós estamos, como vocês sabem, o livro de Atos é um livro bem transicional, ele narra o começo da história da igreja. Então temos os evangelhos que narram a vida de Cristo, o ministério de Cristo até a sua morte, ressurreição e ascensão, e o livro de Atos é a continuação. Inclusive, originariamente, o livro de Atos era junto com qual outro livro? Formavam um livro como se fosse um livro só. Lucas, muito bem. Então, Lucas e Atos eram uma obra única, que depois foi dividida em duas a nível de organização. O Lucas ficou como um evangelho, João entrou entre os dois, mas na verdade era como se fosse uma obra única em dois volumes, um é a continuação do outro e tem o mesmo autor. Então, o livro de Atos começa a registra o que aconteceu logo após o Senhor Jesus ir para o céu e enviou o Espírito Santo, e funda a igreja, uma era nova aqui, que é a era que nós vivemos hoje, a dispensação da igreja, a dispensação da graça. E a igreja começa a expandir, começa a sair de Jerusalém, onde ela nasceu, alcança a Judéia, alcança Samaria, e estamos exatamente nesse contexto onde o evangelho começa a chegar em Samaria. E nesse contexto há um personagem-chave nessa situação que nós vamos comentar aqui hoje, que vai ser o ponto de partida para a nossa mensagem. Ele se chama Filipe. Ele não é o apóstolo, ele é um outro servo, que é bem conhecido como tendo sido evangelista ali. Muito bem, então estamos, Filipe, o evangelista. Então vamos abrir lá em Atos capítulo 8. E vamos ver o versículo 26. Atos 8, 26. Alguém pode ler em voz bem alta, Atos 8 e 26? Ok, então até aí. Essa ordem do Senhor, através de um anjo, parece um pouco estranha. Se levanta e vai para um caminho que está deserto. Ele pode ter pensado, o que é que eu vou fazer num caminho deserto? Aparentemente não fazia sentido, mas ele obedeceu. E já fica uma aplicaçãozinha para as nossas vidas aqui. Tudo que o Senhor requer de nós faz sentido. Às vezes ele não revela exatamente, não mostra exatamente o que ele quer com aquilo que vai acontecer, mas nós sabemos que é o melhor possível. E aliás é horrível não fazer, né? Então, no caso de Filipe, ele obedeceu e foi. Isso, ótimo, pronto, está bem aí. Já está no ponto de eu mexer aqui? Se eu mexer, mexe aí também? Vamos testar aqui. Opa. Pronto, apareceu um. O que está acontecendo? Pronto, beleza, já estamos na mesma página aí. Se quiser mexer um pouquinho aí para não comer o pedaço da letra, mas aí é detalhe. Viu? Bom. Como nós comentamos, parece uma ordem estranha, mas naquele local deserto, de repente aparece uma carruagem com um alto oficial etíope, africano, né? Então, continuando aqui, ele vinha lendo o profeta Isaías e não estava entendendo. Mas então vamos ler aqui os versículos 29 a 31, Atos 8, 29 a 31. Alguém quer ler em voz bem alta?
Pronto, é o que nós vemos aí. Então Filipe sobe nesse carro, essa carruagem, e começa a explicar àquele etíope, aquele oficial, essa profecia, que no caso era uma profecia messiânica muito famosa, lógico, se é messiânica é porque aponta para o Messias, que é Cristo, acerca de Cristo. Isaías 53, um dos mais famosos trechos messiânicos de toda a Bíblia, que fala que Cristo se entregou por nós como um cordeiro mudo pelos pecados dos outros. Então ele começa a explicar isso. Mas o que nós queremos mencionar aqui, bom, ele começa a explicar, só para fechar aqui, o eunuco etíope se converte e ele é batizado naquela mesma ocasião. Eles estão andando, vê um local que tem muitas águas, eles param, e o Filipe batiza esse eunuco, e a nossa história, dentro do que nos interessa no momento, acaba aqui, né? Mas, curiosamente, eu só quero pegar essa frase para servir de uma mola para a gente pegar isso e aplicar no que nós queremos dizer aqui hoje, né? Eu estou usando um sentido bem, fazendo a aplicação livre. Ali, Filipe estava explicando a palavra de Deus para um descrente. Mas agora eu falo para crentes, pelo menos, talvez, eu entendo que a grande maioria, talvez todos sejam crentes. Então não estou fazendo exatamente o que Filipe estava fazendo, mas eu estou aplicando aqui algo que nós vimos lá. Alguém vinha lendo alguma coisa, não entendeu bem o sentido, e Filipe chegou e explicou. Você entende o que você está lendo? Pronto, então pegando isso, eu vou aplicar isso dentro do que nós fazemos. Será que nós entendemos o que nós estamos vendo? Não nas Escrituras. Eu vou aplicar, como eu já falei, é uma aplicação livre, tá bom? O que a gente quer dizer é que o mundo onde nós vivemos está sempre nos passando muitas informações nos bombardeiam o tempo inteiro. E nós podemos nem perceber aquelas coisas que nós estamos aprendendo do mundo, das coisas ao nosso redor. Muitas informações podem ser corretas em si mesmas, quando falando do mundo no sentido bem genérico, as coisas ao nosso redor, não estou falando aqui no sentido do mundo no sentido hostil. Das coisas que nós aprendemos, muitas são neutras, são corretas em si mesmas, mas muitas são erradas mesmo. Aí eu já estou entrando na questão, pegando o termo mundo no sentido mais de um sistema hostil contra Deus, um sistema organizado contra Deus. Então muitas coisas nós ouvimos e vamos até nos familiarizando com essas coisas e nem percebemos muitas vezes o quão hostis elas são. Então a nossa exortação aqui, resumindo, será que nós entendemos o que nós estamos vendo das coisas que nós vemos ao nosso redor? Será que nós estamos captando que aquilo, no caso, é hostil ao Senhor? Ou nós nem percebemos, por uma questão de familiaridade, nós começamos a nos acostumar com essas coisas, tá? Então, será que nós entendemos o que elas nos significam? Bom, todos nós gostamos de um bom filme, de música, de jogos, ou eletrônicos, ou não, ao vivo, né? E realmente podem ser muito edificantes, não há dúvida nenhuma. Filmes, música, jogos, podem ser edificantes, aliás, podem ser fonte de muitas bênçãos. Deus pode nos abençoar através de um bom filme, de uma boa música, de uma boa diversão, e o nosso assunto aqui está muito ligado com entretenimento. Aliás, hoje o nosso tema gira em torno de entretenimento, né? Então, muito do que nós absorvemos realmente pode ser edificante, mas não esqueça que nós estamos num mundo caído, e muito do que se passa para nós realmente é contrário ao Senhor, contrário à sua palavra. Por isso nós devemos ter muita cautela com o que nós ouvimos e de antemão estarmos atentos a pesar tudo de acordo com a verdade. Verdade, o que é a verdade? Aliás, lembrei de uma frase que tem nas Escrituras também, que alguém perguntou: o que é a verdade? Quem lembra quem perguntou? Alguém perguntou diante de outra pessoa e disse: o que é a verdade? Quem foi essa pessoa que perguntou? Lembram? Estou ouvindo alguns falando bem baixinho, acho que estão com medo de responder, mas eu acho que muitos sabem a resposta. Lembram? Alguém chegou diante de alguém muito importante, e disse: quem é a verdade? Pilatos, diante de Cristo. Cristo falou que veio dar testemunho da verdade, e Pilatos disse: quem é a verdade? Cristo é a verdade encarnada, a própria verdade, mas Pilatos não estava com o coração aberto para ouvir, tanto que ele perguntou e já logo nem ouviu a resposta.
não estava aberto. Mas seja como for, nós conhecemos a verdade pelo que a palavra de Deus diz. Vamos pegar alguns pontos aqui do que é a verdade. Evidentemente, estou pegando o termo aqui não no sentido de falar a verdade, não é o caso. É a verdade no sentido mais profundo, mais existencial. O que é a verdade? São os pontos fundamentais da própria existência de tudo. E alguns pontos. Primeiro, a existência de um Deus único e santo que criou tudo o que existe. Fundamental, ponto de partida é esse. Essa é a verdade. Então, enquanto nós vamos colocando esses pontos que nós sabemos, mas não custa lembrar, para que fique mais sedimentado em nossa mente. Na medida em que nós fomos colocando isso aqui, a gente já pode ir pensando, será que as coisas que eu tenho assistido, os filmes, as séries, ou isso ou aquilo, eles promovem isso? Ou eles são contra isso, eles pregam outras coisas? Então já fica aí um alerta para você ir pensando, as coisas que eu tenho vendo, que eu tenho ouvido e visto, apregou isso aí? Outro ponto, já comentamos isso. Ele tem princípios absolutos quanto ao que é certo e ao que é errado. Não é relativo, depende de cada pessoa, cada cabeça uma sentença, cada um tem sua verdade. Não é. Existe uma verdade absoluta, o que é certo, o que é errado, e Deus, Ele que determina isso, Ele é a própria verdade, Ele é o próprio bem. Qualquer coisa que esteja à parte dEle, do que Ele gosta, do que Ele ama, aquilo não presta, aquilo é pecaminoso, é mal. Ok? Outro ponto, Ele criou tudo perfeito, mas o homem caiu no pecado e as trevas invadiram. Como vocês podem ver aí, pode passar. Apesar de ter criado tudo perfeito, o pecado acabou com isso em grande grau, e as consequências ocorrem desde então em todo o mundo. Vocês vão vendo aí algumas imagens que caracterizam bem o que acontece no mundo desde então: brigas, drogas, violência, guerras, depressão e por fim a própria morte em si, além de vários outros pontos que nós poderíamos colocar aqui, grandes desastres que ocorrem no mundo desde aquele dia fatídico em que Adão e Eva comeram o fruto da árvore. Outro ponto, vai haver um juízo, vai haver uma condenação eternas, decorrente disso, porque Deus é justo e vai punir rigorosamente o pecado. Pode passar aí. Isso, vai haver, isso é pura verdade. Então já fiquem pensando, será que as músicas que eu ouço concordam com isso ou elas negam isso? Elas fazem dizer que não, morreu, acabou, não vai ter nada disso não. Inferno, nem pensar, não existe isso. Eu lembro quando eu era adolescente, já deu para ver que há muito tempo atrás, músicas bem populares na época negavam abertamente inferno, era zombar da ideia de inferno. Eu me lembro claramente, eu jovem, eu via cantores que até hoje ainda estão na mídia, bem velhos já, mas esse tipo, zombando de quem crê no inferno, coisa assim, né? Outro ponto, Deus quer nos restaurar através de Cristo. Isso é uma notícia maravilhosa, é o cerne do Evangelho. Cristo pagou o nosso pecado na cruz como nosso substituto e é o único meio de alguém ser restaurado com Deus, não por obras, não por méritos pessoais. Aliás, uma dessas músicas entoadas deixou isso bem claro, nada de nós em nós, pelo contrário, porque Cristo pagou o nosso pecado. Isso é fundamental na existência, e aliás vocês podem ir percebendo já que essa é uma doutrina, é um ensino cada vez mais rejeitado pelo mundo, mais menosprezado, mais zombado. Cristianismo, o mundo cada vez mais começa a ver como algo marginal no sentido que é à parte, algo meio esquisito. Então, o mundo está aumentando isso no mundo, né? Mas aí a obra de Cristo continua, não parou na cruz, Ele ressuscitou, voltou ao céu, onde vive agora mesmo. Ou seja, Cristo está vivo no céu, tão certo como você está vivo aí, e eu estou vivo aqui, Ele está vivo no céu. Tão certo como você tem um corpo e eu tenho um corpo, Ele também tem um corpo glorificado, e Ele sabe tudo o que está se passando em nossas vidas, em seu pensamento, no meu, em tudo. E não só sabe, mas Ele controla tudo e nos ajuda, Ele é por nós. Outro ponto, nós escapamos do juízo, amém? E ganharemos uma herança espetacular e eterna,
Nova Jerusalém. Aliás, antes disso ainda vamos ter um tempo maravilhoso, que eu nem estou entrando nos méritos da questão. Vamos ter 1000 anos reinando aqui, num tempo maravilhoso, espetacular, e depois disso é que vamos ter isso. Mas quando nós partirmos, já vamos estar desfrutando de maravilhas sem fim. Isso tudo é a verdade. Verdade fundamental que nossa existência deve estar bem ligada com isso, e está. Enquanto vivemos aqui, devemos servi-lo com santidade, como luzes no mundo tenebroso. O mundo é tenebroso, o mundo está em trevas, é escuro, mas como luzeiros no mundo, Deus nos mantém aqui para que nós falemos exatamente essa verdade que nós estamos resumindo aqui agora em alguns pontos. Há uma batalha, nós estamos numa batalha, porque nós já vimos, essa é a verdade. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo através da instigação do diabo, Deus permitiu que Satanás tivesse uma enorme influência sobre o mundo, um grande poder sobre o mundo, debaixo da autoridade de Deus. Deus deu limites, mas mesmo nesse limite deu muito espaço para Satanás agir. Ele cega cada pessoa que nasce. As pessoas já nascem cegas, já nascem cortadas da comunhão com Deus. É assim que todo mundo nasce. O ser humano já nasce cortado por causa do diabo, que Deus permitiu isso como punição pelo pecado. Então nós estamos numa batalha, e Satanás usa tudo que tem nesse mundo para tentar nos derrubar, para tentar destruir essa verdade, tentar atrapalhar em nosso coração essas verdades. Filmes, etc., que rejeitem esses fatos são uma desonra para o nosso Deus e veneno para nós. Aí, lógico, eu não vou perguntar a nível de querer uma resposta agora, nem precisa você responder, mas você já pode começar a ir pensando: quais foram os últimos filmes que você assistiu? Ou série, ou seja o que for, ou canais no YouTube, seja o que for que você tenha assistido. Essas coisas que você viu, ou que eu vi, que nós vimos, elas promovem essas verdades que nós vimos, ou vão de encontro a isso? Elas dizem: pecado não existe, pecado nem pensar. Não, esqueça isso, isso é coisa do passado, isso é coisa de pessoas retrógradas, de um fanatismo religioso, ficou para trás, isso é coisa da Idade Média, nós estamos na modernidade e tal. Será que as coisas que você viram promovem o quê? A verdade, como nós vimos, ou o contrário delas? Né? Prosseguindo, devemos estar muito atentos e filtrar aquilo que nós absorvemos nos filmes, músicas, etc, etc, etc. Exemplo de coisas que nós devemos estar muito atentos para repelir: filmes ou músicas, etc., que estimulam a sensualidade, sexo fora do casamento. Sexo é para ser praticado dentro do casamento, e fora não deve ser praticado, seja com outras pessoas, seja no caso de pessoas solteiras. Ou seja, filme que estimula a sensualidade fora do casamento é venenoso. O crente não deve assistir essas coisas, porque além de Deus não gostar, é pecaminoso, ainda nos atrapalha bastante, porque engana e seduz a pessoa. Outro ponto que filmes geralmente promovem muito. O que tem aí na tela? Insubordinação. Isso pode parecer uma coisa sem muita importância, mas não é não. Insubordinar é você ser rebelde contra autoridades a quem você deve se submeter. Por exemplo, primordialmente nós devemos ser submissos, aliás, aquelas pessoas que estão debaixo dos seus pais, que moram com eles, ou são dependentes dele, jovens no caso, primordialmente aos pais. E é isso que os filmes estimulam. Além dos pais, outro tipo de autoridades. O inimigo gosta muito de fazer com que nós rejeitemos autoridades em qualquer esfera onde ela ocorra. Seja na família, no caso os pais, seja talvez professores, que são autoridade em sala de aula, mas o mundo tenta cada vez mais tirar a autoridade dele e fazer com que os alunos mandem neles. É uma coisa terrível, a gente fica revoltado vendo o tipo de coisa que acontece com pessoas que humilham professores, e os professores não podem fazer nada. Terrível, não estou dizendo que isso acontece em todo lugar, mas muitas vezes isso acontece. Então, professores, autoridades civis e vários outros tipos de autoridades a quem nós devemos submissão, até onde for razoável, óbvio, né? Chega no ponto em que chega de desobedecer a Deus, temos que obedecer a Deus, eu sei, mas dentro do que for bíblico, correto, devemos submissão a todas essas esferas onde onde Deus quer que nós sejamos subordinados. Mas os filmes,
muitos deles apregou rebeldia. Não, eu quero ser quem eu sou e não quero, e o que quer que tenha autoridade sobre mim é repressão, é opressivo. É isso que eles passam. Será que tem outro tipo de coisas que esse nosso entretenimento pode estar colocando em nossa mente, em nosso coração? Sim, deboche, viver de uma forma debochada, sem seriedade, ou sem algo nobre, sem algo respeitável. Não, por exemplo, palavrão, falar de uma forma meio chocando as pessoas, com tudo isso. Será que é isso que o nosso entretenimento tem colocado? Outro ponto, desonestidade. Seja no roubo, não só isso, mas pelo menos em termos de palavra, mentiras, você não ser confiável. Isso aí muitas vezes você vê em meios de comunicação, de entretenimento, pessoas que mentem se dão melhor do que as que dizem a verdade. Ou seja, a moral fica de cabeça para baixo, né? Outro ponto, egoísmo. Como é que a gente vê isso? Você quer você está bem, você quer se satisfazer, às custas o outro não está nem aí para os outros. Ou seja, em vez de você se preocupar em ajudar os outros, ser prestativo, cuidar, etc. Não. Você não, a gente não, segundo esse padrão que é estimulado por muitos meios de comunicação, de entretenimento, é não se importar com o outro. Importa é você estar bem, custe o que custar, sem se importar. E, claro, não podia deixar de estar esse item aí, violência. Isso aí cada vez mais é impressionante, a gente fica chocado. Isso há algumas décadas atrás, quando eu era jovem, eu já me chocava vendo como rapidamente a violência estava sendo estimulada em jogos infantis. Hoje eu acho que está tão comum isso que nem se choca tanto, mas se você for ver videogames com temas de violência, é chocante. E quanto mais sangue derramado, quanto mais coisas cruéis acontecendo, melhor. E isso vai colocando na cabeça de jovens, adolescentes, crianças vendo isso. Elas vão achar que é o comum, que é o normal. E hoje em dia está muito difundido isso. Violência ficou uma coisa banal. Não é banal, de forma alguma. Ok? Bom, esses são alguns itens, algumas coisas que são estimuladas pelo meio de comunicação. E essas coisas podem se tornar pecados intocáveis em nós. Nós guardamos e achamos que aquilo é natural. Essas coisas influenciam a nossa mente, as nossas ideias e nos tentam quanto ao comportamento, ou seja, começa com a cabeça, a ideia, o que você acha que é certo ou errado, mas afeta o próprio comportamento, os nossos hábitos, o efeito prático. Temos algumas dificuldades nessa batalha, e eu coloquei 3 delas, nessa luta que nós enfrentamos. Uma delas, luta interna. Você, eu, nós somos pecadores, fomos perdoados por Cristo, é verdade. Posicionalmente nós estamos justificados, Deus nos declarou justos, Ele olha para nós e não vê pecado no sentido em que Cristo pagou, mas na prática o pecado ainda habita em nós, e Deus permitiu que enquanto vivêssemos debaixo do sol, batalhássemos contra a nossa carne. Quando o Novo Testamento usa a palavra carne, geralmente ele se refere não ao corpo físico em si, mas à nossa pecaminosidade. É o nosso, como a Bíblia chama de velho homem. O que? O homem antes da conversão, aquilo que está em nós, aquilo que nos coloca para baixo, nosso pecado mesmo. Então temos uma luta interna. Nós estamos batalhando contra a correnteza ao nosso redor, porque o que eu estou falando aqui é loucura para muita gente. Imagine se isso fosse para a mídia social e todo mundo vendo isso e dizer, como é que igreja retrógrada, quem é esse pregador maluco e tal, né? Então, a correnteza é grande ao nosso redor. Todo mundo vai na escola, na faculdade, na vizinhança, os amigos, normalmente, todos contrários a esse tipo de coisa, a não ser os crentes, né? E além disso, essas coisas, esses valores horríveis estão espalhados demais no mundo todo. Invadiu tudo, todas as esferas. O ensino infantil, você já aprende muitas coisas erradas, tanto em termos de informações em si, como de cultura, como valores errados. Desde criancinhas você já vê elas sendo estimuladas nas próprias escolas,
por esse tipo de coisa. Qual é a solução? Tira da escola. Não, vai viver onde? Né? Eu não estou entrando no aspecto do homeschool, é outro assunto, não vou entrar nisso. Porém, a solução em si, aliás, eu respeito quem pratica isso, não estou dizendo que esteja errado, mas não podemos dizer que a solução é ninguém pisa na escola. Como? Como é que a criança vai estudar? A não ser em sessões que eu já comentei, é outro assunto. Mas o mundo está aí. Como um dia ela vai ter que estar no mercado de trabalho, provavelmente fazer uma faculdade ou algo, aprofundar os seus estudos para ter um mercado de trabalho, até para ser usado por Deus naquelas esferas. Então, nós estamos aí mesmo, temos que estimula as crianças, vai mostrando para ela o que é errado, elas vão crescendo, um dia vão entrar na faculdade, se for o caso, ou fazer outro tipo de aprofundamento, um trabalho, elas vão estar expostas ao mundo, não tem jeito. Nós não podemos fazer como muitos servos, os servos de Deus, ou nominais ou reais, que durante toda a Idade Média saíam completamente da esfera social e se isolar nos mosteiros. Não é a solução, de forma alguma. Deus nos colocou nesse mundo tenebroso para nós brilharmos como luz na sociedade. Seja como for, mas esses conceitos estão espalhados demais no mundo todo. Tanto que, em termos práticos, é difícil achar um filme ou uma música, a não ser cristãos explicitamente, mas é difícil achar, até mesmo alguns cristãos, que não estejam de alguma forma contaminados com essas mentiras aí. Ou seja, realmente, se nós formos ser muito cautelosos demais no sentido de, se tiver um problema desses, o filme não presta, então vai ser complicado, porque está muito disseminado. Né? Então, mesmo filmes infantis do passado vão apresentar conceitos que são antibíblicos. Né? Então, fica complicado. O que eu faço? Eu vou cortar tudo? Não posso fazer mais nada? Ou vou ser cauteloso? Qual é o limite? Evidentemente, vai ter filmes ou músicas, etc., que já está tão impregnada daquilo que não tem condição de você assistir. Corta aquilo ali. E outros, não é o que está preponderando ali. Ele é bom, ok, tem uma coisinha lá que não é muito boa, mas dá para passar. Qual é o limite? Então, é uma coisa um pouco complicada. Você traçar o limite e dizer, a partir daqui eu não assisto de forma alguma, mas mas até ali dá para aguentar, dá para absorver e não ser contaminado. Não é algo tão fácil assim, não. Ok? Cadê? Bom, solução. Falamos da batalha, falamos da dificuldade. Será que não tem solução para isso? Só temos falado coisas pesadas até agora. Tem um problema grave aí, e agora? Que coisa horrível, todo mundo desesperançoso. Não, calma. Temos uma solução para isso. Temos que ter sabedoria para cortar o que nós devemos. É o que eu estou mencionando aqui, sabedoria. Seria fácil dizer, corta tudo. Corta tudo? Então você vai fazer. É complicado. Né? Por outro lado, muita cautela, vai cortar muito mais coisa do que nós normalmente pensamos, é verdade, mas não necessariamente todas as coisas. E eu queria abrir com vocês um versículo que tem tudo a ver com o que nós estamos comentando. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Eu não vou desenvolver o versículo em si, essa não é uma mensagem expositiva de pegar um texto e dissecar, não, é uma mensagem temática, né? Então vou só ler, sem desenvolver bastante. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, diz assim, Paulo falando aos Tessalonicenses, uma igreja novinha, uma igreja nova convertida, e Paulo disse assim, chegaram lá, né? Julgai todas as coisas, retende o que é bom, mas abstende-vos de toda forma de mal. Bom, só podia ser bom, algo que vem das Escrituras só pode ser bom e perfeito, eu sei, mas de forma especial, essa frase é muito impactante e, se obedecida, vai nos ajudar muito em nossa vida, especialmente nesse aspecto de entretenimento, aquilo que nós absorvemos. Julgue, dá trabalho, dá, mas julgue. Não fique absorvendo só porque todo mundo está ouvindo isso, eu vou ouvir também. Todo mundo só fala nessa série, eu vou ouvir também. Não faça isso, julgue. Tem coisas ruins ali? Tem. Glorifica a Deus? Não faça. Se abstenha, diga não àquela forma de mal. Então eu estou aplicando isso aqui para as coisas que nós assistimos. Como já comentei, isso dá trabalho, mas é de enorme importância, porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar engolindo
esses pecados, vamos estar criando, alimentando pecados que vão se tornar intocáveis, e aliás, os próprios meios de entretenimento vão se tornar intocáveis também. Ou seja, se você ou algum de nós começa a assistir coisas que não deve, vem o irmão e diz: fulano, você está assistindo muita coisa estranha, não mexa naquilo, isso é entre eu e Deus, você não tem nada com isso, não seja legalista, deixa eu assistir o que eu quero. Opa! Quer dizer que algo que está bombardeando a sua mente com coisas ruins, você quer manter, alguém veio lhe exortar para deixar aquilo, ou pelo menos ser muito mais cauteloso, e você rejeita essa exortação, você fica chateado com alguém que veio lhe exortar. Meu irmão, isso já virou um pecado intocável. Percebeu aí? Então, se você gosta muito de filme, ou sei lá, dentro do exemplo que eu estou dando, estou sendo bem redundante, eu sei, mas se você gosta muito de uma certa coisa, que evidentemente traz muitos princípios errados à luz das Escrituras, e alguém lhe exortou: fulano, isso não faz bem para o crente, isso não é coisa de crente, Deus não gosta disso, e você repeliu aquilo, ficou até chateado com quem veio falar, você já está com um pecado intocável grande no seu coração. É aquilo que você está assistindo. Óbvio, além dos pecados que você é levado a cometer pelo filme em si, o filme já se tornou um pecado. Perceberam isso aí? O próprio veículo onde os pecados entram, você está acolhendo, não estou dizendo que é o seu caso, claro, estou falando em termos genéricos, nós estaríamos acolhendo aquilo que nos faz mal de uma forma tão grande que ninguém toca. Você não fica irritado quando alguém quer tocar naquilo, você não quer abrir mão daquele prazer de assistir aquele canal, de ouvir aquela música, você não quer abrir mão daquilo, e aquilo não é correto. É um pecado intocável. A coisa em si já se tornou um pecado intocável para você, caso reaja dessa forma. Pegaram aí, né? Ok? Continuando aqui. Tem um caminho fundamental nessa discussão. Afine os seus valores. Isso é importantíssimo. Como assim? Todos nós temos valores. O que é valor? Aquilo que é valioso para você, óbvio, né? O próprio nome já diz. O que é mais valioso na sua vida? Alguns podem responder: minha família, meus amigos, meu estudo, isso ou aquilo, meu esporte, ou seja o que for, minha saúde, é o mais valioso que eu tenho. Mas a coisa mais importante da sua vida é isso, por mais que algumas dessas coisas sejam boas, corretas e fontes de bênção, mas é o alvo da sua vida? Será que não existe um valor maior do que isso? Com certeza sim. O nosso valor maior é o Senhor, é vivermos com o nosso Deus, Ele é o nosso valor maior, e os outros, deixa que Ele dê de presente. Sim, muitas dessas coisas, como eu comentei, são boas, ou podem ser uma grande bênção, mas deixa que Ele dê. O nosso valor maior é o Senhor, é agradar a Ele, custe o que custar, Ele dá ordens que podem nos parecer estranhas, mas se é ordem dEle, eu vou fazer. Que nem Filipe lá, vai para uma estrada deserta. Ele foi, porque ele confiava no Senhor. Então, quando Deus nos dá certas ordens que podem parecer até dolorosas para nós, façamos. Ele é o nosso valor maior. Nele ninguém toca em nossa vida. Estão percebendo? Em Deus ninguém toca. Pode tocar nisso, naquilo, no meu entretenimento, mas Deus na minha vida ninguém vai tocar não. Ele é o maior valor que eu tenho, o Senhor Jesus. Aí é que está. Dos nossos valores, alguns são lícitos, alguns são ilícitos, mas aí então fica a pergunta, que é a indagação: qual é o valor dos seus valores? Você tem como valor maior esse que eu acabei de comentar, que é a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Uma vez entendido o valor maior, afinado, você entendeu, esse é o valor maior, eu vou me firmar nele. Olha, vai ficar muito mais fácil de você lidar com isso, porque na hora que você perceber que alguns hábitos seus estão lhe prejudicando, não vai ser tão doloroso para você abrir mão deles, não vai não. Já comentei isso aqui, andar com Deus, a nossa comunhão com Cristo, esse deve ser o nosso maior valor, e eu queria trazer 2 versículos antes de prosseguirmos com um exemplo prático aqui. Olha 1 Coríntios 10 e 31 e Colossenses 3 e 17, 2 versículos. Queria que algum irmão lesse o primeiro e outro irmão lesse o segundo em voz bem alta. Opa, obrigado, irmão. Ainda tem aqui, mas foi precavido. Pode levar os outros. Leva esse aqui, ó. Obrigado. Quem quer ler 1 Coríntios 10, 31, bem alto? Cadê? Pois não, o irmão levantou a mão ali, por favor.
Tudo para a glória de Deus. Isso pode parecer radical para alguns. Tudo? Claro. Então não posso ir para uma praia? Ué, você não pode ir para uma praia para a glória de Deus, não? Posso não, então não vá. Lógico, eu posso. Dependendo da praia, dependendo do que você vai fazer lá, dependendo de todo um contexto, mas o ir para a praia em si pode ser feito num contexto que glorifica a Deus? Óbvio. Vá para a praia e dê glória a Deus, agradeça pela praia. Se é que você vai com as pessoas certas, com o objetivo certo, a praia certa, óbvio, evidentemente. Tem praia que você não tem como glorificar Deus naquela praia, dependendo do que se faça ali, óbvio, né? E eu dei o exemplo de praia, mas poderia ser qualquer outra coisa. Ir para uma pizzaria com meus amigos, eu posso glorificar a Deus ali? Óbvio. Aliás, se não puder, nem pode ir. Mas eu creio que pode, claro. Quantas vezes eu tenho glorificado ao meu Senhor por passeios que Ele nos dá com irmãos, de lazer, de alegria. Claro que a parte espiritual também é alegre, é óbvio, a alegria tem no culto, tem lá, eu sei, mas estou falando no aspecto mesmo de puro lazer, é isso que eu estou querendo dizer, os irmãos entenderam. Mas tudo que nós fazemos, seja puro lazer, deve ser feito agradecendo ao Senhor, dependendo dEle e fazendo aquilo de uma forma que Ele seja honrado, pronto para falar de Cristo, seja onde você estiver. E Colossenses 3:17, quem quer ler? Pois não, a irmã levantou a mão aqui na frente. Dê a próxima. Pronto, tudo o que fizeres, palavras, ações, fala em nome de Cristo e dê graças por Ele, por aquilo ao Senhor. Olha que versículo maravilhoso. Se tem alguma coisa pela qual você não pode agradecer, tem algo errado. Eu conheço uma pessoa que quando se converteu fumava. Era jovem, 17 anos, fumava, uma pessoa novinha. Aí perguntou para o irmão mais velho, que tinha evangelizado ele e tal, perguntou, eu posso continuar fumando? Sabe o que o irmão mais velho respondeu? Interessantíssimo. Você consegue agradecer a Deus pelo seu cigarro? Olha, a Bíblia diz, em tudo dai graças. Se você conseguir agradecer a Deus pelo seu cigarro, continue. Interessante. Se não conseguiu, pare. É claro que a pessoa mais velha sabia que o irmão mais novo não ia conseguir fazer isso. Claro, não é que ele concorde com o cigarro, óbvio que não, mas ele foi sábio. Ele diz, não, você obedeça a palavra agradecendo. Consegue? Ele sabia que o irmão estava sendo sincero. Não teve outro. Quando aquela pessoa começou a tentar agradecer, não tem como agradecer isso. E o milagre, Deus acabou livrando aquele jovem do cigarro. Mas interessante como porque é evidente que você não pode agradecer por uma coisa que está sendo nociva em todos os sentidos para você, né? Então, mas aplica, o filme que você assiste, a música que você ouve, você pode agradecer por ela? Posso mesmo, então amém. Mas se tem algumas coisas ali que a sua consciência pesou, mas esse filme tem umas coisas estranhas. Na hora de você falar, Senhor, muito obrigado por esse filme que eu assisti, dá para agradecer? Não, pare de assistir. Óbvio, né? Enfim, mas é interessante que aqui tudo seja feito para a glória do Senhor. Uma vez esse valor firmado, será muito mais fácil repelir o erro e cortar a fonte dele. Opa, tem outro versículo aqui. Olha Salmo 101:3. Queria que a irmã lesse, por favor. Tá? Salmo 101, versículo 3. Que decisão maravilhosa que o salmista tomou aqui. Salmo 101, versículo 3, basta a primeira parte do versículo. Olha que frase linda, interessante que eu lembro até quem me disse, talvez eu tivesse lido há algum tempo, alguém me citou esse versículo, eu achei lindo, provavelmente já tinha lido antes, mas não lembrava. E alguém me citou, eu fiquei encantado com essa frase. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Que decisão! Isso que nós devemos fazer. Eu não quero ver coisa ruim, injusta. É ruim aquilo ali, tem cenas ruins de insinuação ou de violência, seja o que for, eu não quero ver. Pronto. Isso é uma decisão que nós podemos e devemos tomar. Um exemplo prático aqui, já estou rumando para a nossa conclusão, ainda não é a conclusão, mas rumando. Tem um jovem que amava muito filmes, amava assistir filme de qualquer jeito, ou seja, sem ter um filtro, sem ter um critério. Mas ele levava a sério o seu compromisso com Cristo. Ao mesmo tempo que ele queria assistir o que quisesse, mas ele era um crente sério, sim, e queria fazer a vontade de Cristo. Com o tempo ele começou a entender o que ele via. Começou a ver, essas coisas que eu estou assistindo aqui,
Não estão certas, não. E aquilo começou a destruir, aquelas coisas destruiriam a vida espiritual dele. E ele passou a se sentir bastante incomodado. O repúdio por muitas coisas que ele via de errado foi aumentando. Chegou em ponto que ele chegou a ir filmes, que enquanto ele ainda ia muitos filmes, quando tinha uma cena ruim, ele chegou a sair do filme. Saiu. Mas a cena vai já passar. Eu não vou ficar mais um segundo gastando meu tempo e meus olhos, meu coração aqui vendo uma coisa que tem isso, ou que teve isso. Esse filme não é digno de Cristo e nem de mim, que sou de Cristo. Saiu no meio do filme e a pessoa do lado, mas a gente pagou para entrar. Fique só, você pode ficar, mas eu vou esperar lá fora. Mas já passou a cena, não interessa. Esse filme não merece que eu fique assistindo aqui, porque esse filme é uma desonra para o meu Deus. O zelo, é isso que deve estar em nosso coração, zelo. Imagine que você é meio irreal isso que eu vou dizer, mas imagine que alguém lhe apresentou uma música numa língua que você não conhece, russo, sei lá, uma língua que você não tem a menor ideia. Linda música, que música linda, me emociona. Mas você descobre, novamente, isso é hipotético, que a música está falando mal dos seus pais. Essa música que estou ouvindo está falando mal do meu pai, da minha mãe ou da minha família? Tá. Mas é em russo, eu não estou entendendo nada. Ou em chinês, botar chinês logo que é mais, se bem que para mim é a mesma coisa, de não entender. Mas você descobre que aquela música que você gosta tanto fala mal da sua família. O que você vai fazer com aquilo? Será que você, em sã consciência, pode... Olha, como eu não estou entendendo, eu sei que a música fala mal dos meus pais. Mas eu vou continuar assistindo, porque eu não estou entendendo mesmo. Eu sei que é, mas faz de conta que não é e pronto. Você faria isso? O que você faria? Olha, eu acho que você pararia de assistir, de ouvir imediatamente. Eu faria. Quer dizer que essa música que eu estou ouvindo fala mal, no caso da minha esposa, ou da minha mãe, do meu pai. Não merece que eu ouça isso. É linda, não interessa, eu não quero ouvir, ela não presta. O critério não é a beleza estética, o critério é o sentido dela. Bota isso na cabeça. O critério da gente avaliar o que é certo e errado não é a coisa estética, se é agradável, é o sentido. Isso é ruim? Não presta. Muitas músicas desonram o nome de Deus, seu pai. É em inglês, mas é fácil você saber que aquilo ali tem coisas antibíblicas sendo apregoadas. Deixa de ouvir, deixa de fazer aquilo, tá bom? Ou seja, tome decisões até isso se tornar um hábito e como vale a pena. Enfim, agora já arrumando para a nossa conclusão, em pontos bem práticos que você deve fazer. Primeiro, o óbvio, acho que já deu até para vocês, que foi, deu certo aí? Vai cair aí não? Bom, diante do que nós temos colocado, o óbvio. Avalie tudo o que você tem visto. Qual é o padrão da análise? Avalie. Sim, avaliar como? Como é que eu vou saber se uma coisa é certa, como é que eu vou saber se uma coisa é errada? Resposta. Qual é um salmo o maior salmo da Bíblia? Todo mundo sabe. Já está a resposta aí, Salmo 119. Vamos ler só esses 2 versículos. Só esses 2. Salmo 119, 9 e 11. Como é que a gente pode saber o que é certo e o que é errado? Está aí. Vamos ver. Quem quer ler em voz bem alta? Salmo 119, versículo 9 e versículo 11. Pronto, irmão lá atrás. Pronto, o padrão é esse. O padrão não é o que lhe dizem que é certo e o que é errado, é o que a palavra de Deus diz. Ela vai determinar. Óbvio, para você saber o que a palavra de Deus ensina, o que você tem que fazer? Vou orar. Senhor, faz com que tua palavra entre em minha cabeça. Só isso, certo? Ok, alguns estão balançando a cabeça, está correto, não é só isso, o que mais? Eu vou pedir para Deus em sonho me mostrar a palavra dele. É assim? Não. O que mais que você tem que fazer? O óbvio. Estuda a palavra. Claro. Estude, mergulhe fundo o máximo que você conseguir dentro da inteligência que Deus lhe deu, dentro das condições que Deus lhe deu de pesquisar, de ir fundo, ler comentários, etc. Vá o máximo que você puder dentro do seu contexto. Alguns podem ter mais condições de tempo do que outros, eu sei, mas dentro da sua situação, faça o máximo
possível. Mergulhe fundo para entender a palavra de Deus, e assim você vai estar capacitado a realmente filtrar o que é bom e o que não é. Ponto 2, óbvio, disponha-se a cortar o que não é bom e a manter o que é lícito. Claro, mantenha só o que é lícito, com toda a cautela necessária. A princípio você pode não entender a importância disso. Certas coisas, não é exagero, não, insubordinação, só porque aquele filme fala muita coisa do jovem que era contra o pai, contra a mãe, e no fim acabou se dando bem, só por causa disso, isso é antibíblico, né? Podemos não entender a importância. Como Filipe, que ia para um lugar deserto, ele não entendeu, mas olha só o que acontece no slide seguinte, pode passar aí, pode passar. Depois ele entendeu a ordem de Deus. Cadê? Pode passar mais um, pronto. Na estrada deserta ele não via nada, mas Deus fez aparecer a carruagem. Opa, aí ele entendeu, foi para isso que eu vim. Então, nós podemos estar naquela estrada lá, sem entender, mas se Deus mandou, faça, vem bênção daquilo ali, da obediência daquilo, ok? E você vai ver que os caminhos do Senhor são perfeitos e fazem todo o sentido. Finalmente, concluindo, fazer nossos pecados deixarem de ser intocáveis pode ser difícil no momento, mas não há nada melhor. Pecado perturba, obedecer ao nosso Deus é puro deleite, tanto para Ele como para nós. Amém? Vamos orar então, pode passar mais um que tem o amém aí. Pronto, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe. Espero que essas informações, essas exortações mesmo tenham ficado firmes em nosso coração e haja efeito prático em nós, decisões a serem tomadas mesmo, decisão de obedecer, estuda a palavra, filtra o que você ouve e deixa de lado aquilo que não presta, para você não estar abrigando pecados intocáveis, tanto naquilo que aquelas coisas defendem, como nas próprias coisas em si, elas se tornarem um ídolo para nós, tá bom? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, por Ti, Senhor, que é maravilhoso, cada pessoa aqui presente, eu te peço que o Teu Espírito toque nossos corações e livre-nos de todo mal, em nome de Cristo, amém. Muito bem. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei, fui rebelde e fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu.
mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu. Vida nova e eterna otorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou. Por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar. É por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo que eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar. É por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo que eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante Amém. Pastor Jário. Muito bem, que bom, né? Amanhã temos mais, se Deus quiser. Só avisando, agradecendo o pastor Luiz, né? Sua igreja que está aqui, todas as demais igrejas que estão representadas. Louvamos a Deus por isso. Nós vamos ter agora a cantina, o tempo de cantina, né? E ela tem um custo bem pequenininho, mas tem um custo. Nós vamos ter aqui torta de calabresa e frango com refri, só apenas R$5, certo? Também temos picolé e mousse, R$2. Você pode, terminando aqui a programação, você pode se dirigir ali, está lá o pessoal já esperando você para repassar. Bom? E se você não tiver o dinheiro, aí você pode botar o seu nome para pagar amanhã. Aí você pode ver isso, como fazer com as pessoas lá. A gente vende fiada aqui também, mas só para crente que gosta de pagar, tá bom? Tudo bem, então vamos orar e terminar esse tempo maravilhoso, né, de grandes instruções de como nós devemos proceder na nossa vida prática. Senhor, obrigado, Deus, por tudo, porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem trazido as instruções necessárias para a nossa vida. Louvamos o Senhor por isso. Louvamos por Tua palavra, Senhor Deus. Também pelos homens que Deus tem levantado aqui nesse lugar, na igreja, no Teu reino, entre as igrejas, no meio do Teu povo. O Senhor tem dado sabedoria para que haja instrução. Por falta de sabedoria, o Teu povo no mundo todo, às vezes, tem perecido por não escolher o melhor da vida, que é a Tua palavra, obedecer a Tua palavra. Peço, Senhor, dê disposição nos corações e abra, ó Deus, as mentes, trazendo iluminação, para que possa cair na realidade e possa dar o valor que é necessário, o valor real,
para que haja transformação. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês e desfrute da comunhão uns com os outros. Amém? Né? Amanhã temos mais.